deles de se esticar e tudo mais, que depois de Shanks costurar sua cicatriz, estava furioso por não aceitarem como pirata. Mas no meio do tesouro de Shanks, ele achou uma caixa e nela uma fruta. E como estava com fome, devorou ela inteira. E no bar, um cara querendo beber com sua equipe ficou provocando Shanks, quebrando uma garrafa e querendo brigar com ele. Mas Shanks, sábio, não fez nada, apenas ignorou e limpou a bagunça e ele foi embora. Só que para Luffy aquilo era uma ofensa e ele teria que sim encher o cara de porrada, mas segundo Shanks nem tudo se resolvia na violência. E como saiu irritado, Shanks segurou o seu braço e percebeu que o garoto tinha comido a Akuma no Mi, uma das frutas do diabo, e transformou o corpo dele em borracha. E agora podia se esticar e tudo mais, mas estava atrás de uma tripulação. E achar a Grand Light, Jacob tinha um grande sonho de entrar na marinha, que parecia uma ideia maluca, mas Luffy o encorajou a correr atrás do seu sonho e ele também teria que achar uma base da marinha para encontrar o mapa da Grand Light, só que por enquanto iria apenas puxar um ronco. Pra que preocupar, né? Mal paz. Como é que nós tá tranquilão com a vida, graças a Deus. Ok, agora em outra parte do Mar Azul Oriental conhecemos Nami, uma garota esperta que aplicou o velho golpe da garota indefesa e roubou o barco de 2 piratas manés. Seu destino era a cidade das Conchas, onde Luffy e Kobe chegaram, e antes que pudessem invadir a marinha, foram encher o bucho. E no bar estava Zoro e Nami, e a filha da dona gostou de Zoro. Fez para ele 2 nagiri com chocolate, só que ela acabou esbarrando em Helmeppo e derrubando a comida. Que arrogante que era, pisou na comida e repreendeu a garota. Só que Zoro disse que ele tinha derrubado sua comida, pegando do chão, provando, dizendo para a garota que estava delicioso, e ele agora queria que ele comesse o outro e pedisse desculpas. Mas Helmeppo ficou se achando por ser filho do Capitão Morgan Mão de Machado, sacou sua espada e queria lutar com Zoro. Que não podia dar em outra, apanhou feio e os outros oficiais da marinha entraram na luta, mas também apanharam junto com ele. Nami aproveitou a bagunça para derrubar um oficial também para roubar o seu uniforme, e depois que Zoro acabou com todos os oficiais, Luffy achou aquilo muito maneiro. Mas Zoro só não bateu mais em Helmeppo, pois precisava falar com o pai dele, dizendo que o capitão devia uma grana para ele pela cabeça de um assassino. Bom, o Capitão Morgan Mão de Machado era o maior oficial da marinha naquela cidade e achou impressionante Zoro acabar com seus homens com facilidade sem sacar a espada. No entanto, ele só seria pago se cumprisse uma pena de 7 dias preso, sem água e sem comida no pátio, por agredir um oficial da marinha. E como viu a oportunidade de tirar uma soneca, aceitou. Luffy ficou impressionado com o que viu no bar e queria conhecê-lo, mas antes precisava entrar na marinha para achar os mapas para Grand Light, e teve a ideia de entrar pelos esgotos. Já Zoro cumpria sua sentença de 7 dias no pátio, amarrado, só que Helmeppo foi zoar sua cara, dizendo que o seu pai nunca deixaria ele sair vivo daquele lugar. Já Nami se infiltrou na marinha como marinheira, já que roubou o uniforme, e Luffy saiu bem no pátio e encontrou o Zoro amarrado e ficou feliz de vê-lo, que reconheceu que ele era um cara bom, defendendo uma garotinha no bar, e gostaria muito que ele entrasse para o seu bando, pois ele era Monkey de Luffy, que se tornaria rei dos piratas um dia. Zoro achou ele bem otimista, mas era um caçador de piratas, dizendo que um dia fez uma promessa a uma pessoa que seria o maior espadachim do mundo, e Luffy gostou da ideia e até o soltou, dizendo que se ele aceitasse a proposta, estaria por ali, continuando sua busca pela sala de mapas, onde Nami estava justamente procurando os mapas da Green Light, só que uma oficial apareceu e ela tentou mentir, mas o mesmo cara que ela roubou o uniforme estava de volta e sabia que ela era uma ladra e mentirosa, e ela teve que lutar e derrubar ele novamente, e foi nessa que Luffy caiu por ali. E aí se conheceram e ele disse que ouviu tudo, que ela era uma ladra e que o seu mapa da Green Light estava na sala. Bom, ela não gostou da ideia de ser o mapa dele, mas saíram juntos em busca da sala do Capitão Morgan Mão de Machado. Então foram juntos sem saber muito bem o que estavam fazendo e deram de cara com o capitão. E aí Luffy entendeu o lance do machado. Que machadão! Nossa! Também estava com um lance meio maluco de ficar pelado com a espada de Zoro se achando na frente do espelho, só que ele apareceu bem na hora no seu quarto, pegando uma katana e dizendo que matá-lo seria até um presente. Já Nami deu uma de oficial transferida para o capitão
cheia de lábia e esperta, convenceu o Capitão Morgan que estava levando um prisioneiro, e depois que ele saiu, ainda conseguiu roubar suas chaves. E Luffy achou aquilo maravilhoso e ela tinha que entrar para o seu bando de piratas, mas Nami odiava os piratas, e assim que entraram na sala do capitão, Luffy explicou que ele queria se tornar o rei dos piratas quando chegasse na Green Light. E Nami só era alada, pois precisava sobreviver, e embaixo da mesa tinha o cofre onde estavam os mapas, só que o capitão ficou sabendo da ladra e do pirata, então agora tocou o alarme. E agora os dois teriam que tentar outra coisa, ao invés de tentar abri-lo, e Luffy com seus braços de borracha e sua força conseguiu tirar o cofre do chão, e caíram no pátio, e aí encheu de oficial por ali. E tiveram que descer a porrada em todo mundo, e Zoro iria escapar, mas decidiu ajudar os três, passando o cerol fininho em todo mundo. E para Luffy os três eram um bando, só que agora teriam que enfrentar Morgan mão de machado, que não ligava de lutar sozinho, pois era muito forte, mas assim que começaram a lutar, Luffy e Zoro ficaram com Morgan, e Nami lutava com os oficiais, que apesar dos dois serem espertos e rápidos, cada parte do corpo de Morgan era uma arma, e precisava de uma estratégia melhor, e aí foi que Zoro mostrou o porquê das 3 espadas, pois uma ele usava na boca, e foi bem útil para mobilizar Morgan, para Luffy aplicar o Gomu Gomu no Moshi, um super chute bem na cara do capitão. Só que o lance agora era eles saírem daquele lugar, e Zoro levou o cofre para o barco de Nami, e Luffy ainda insistiam que eram um bando, só que precisavam esperar seu amigo Kobe, que bom, quem apareceu foi Ryumopo com o cabelo cortado, pois Zoro deu um talento, querendo prender todos, mas Kobe chegou dando um soco, colocando ele para dormir, dizendo a Luffy que não iriam com eles, pois achou a oportunidade de ser marinheiro ali naquela cidade, e que quando se encontrassem novamente seriam inimigos, mas para Luffy ainda eram grandes amigos. Se despedindo deles, e Luffy, Zoro e Nami partiram em sua jornada, mas em pleno mar, Garp, o vice-almirante, recebeu uma ligação que piratas saíram da cidade das Conchas com o mapa da Green Light, e isso deixou ele muito irritado, pois um pirata de chapéu de palha estava com os mapas. Bom, não era só o almirante agora que estava atrás dele, mas sim outro capitão surgiu, o Bug, o palhaço estrela, que tinha uma recompensa de 15 milhões pela cabeça dele, e segundo o palhaço, esse mapa era dele e iria matar quem fosse preciso para consegui-lo. Que loucura! Quando criança, Luffy treinava suas habilidades, mas por enquanto só quebrava cadeiras, e a dona do Parties Bar disse que o problema nem eram as cadeiras, e sim a fruta, pois uma Akuma no Mi não existe outra igual. Então cada habilidade é única, porém ao comê-la automaticamente faz-se um acordo com o diabo, e a mãe dos oceanos vira as costas para quem come e também retira suas forças. Mas Luffy tava nem aí para isso, já que era forte e queria entrar agora para a tripulação de Shanks, que estava de saída para ficar alguns meses fora, e também estava atrás do tesouro do One Piece, só que nunca mais voltaria para aquele porto, deixando Luffy bastante chateado. Mas em dias atuais, Luffy estava animado, e difícil ver ele triste, atrapalhando Nami, que estava tentando abrir o cofre. Só que era a primeira viagem como pirata, e estava muito empolgado, só que se importava muito com seu chapéu de palha, que mesmo parecendo velho, era o seu tesouro. Já Zoro estava mesmo era tentando dormir, mas Nami conseguiu abrir o cofre, e lá não tinha ouro nem joias, e sim mapas da Green Line, na verdade conhecimentos, que ninguém ali sabia exatamente o que era. E Nami explicou que a Green Light era a faixa de navegação pelos mares que estava repleta de riquezas, e segundo Luffy, o One Piece, o tesouro perdido do Capitão Gold Roger. E Zoro não sabia o que era isso, só que matou vários piratas em busca dele. E para Nami era apenas uma lenda e esse tesouro não existia, só que nesse momento eles foram encontrados, onde jogaram um gás neles e deixaram eles desacordados, mas Luffy aproveitou para engolir o mapa, e quem fez isso foi Bug, o palhaço estrela. Ok, agora estavam dentro de uma caixa, cogitando como sair, e Nami preocupada com o mapa, mas Luffy disse que estava protegido, até que o caixote foi aberto, e eles estavam bem no meio do circo do Bug, que não estava feliz com seu espetáculo. Luffy viu o cartaz dele na cidade das Conchas e sabia que ele era uma estrela,
e achou que o seu nome era Boga. Fora que disse que ele era um pirata raiz e o Mané achou que estavam falando do seu nariz. Porém, ele estava irritado, pois 3 Zé Ruelas tinham roubado um mapa bem embaixo do seu nariz e que toda sua tripulação de malucos era a mais temida. E ele sim que encontraria o tesouro e seria o rei dos piratas. Mas Luffy ficou confrontando que ele seria o rei, porém Zoro queria descer no braço em todo mundo por ali. E Nami propôs algo diferente, dar ao palhaço um novo integrante poderoso, jogando o chapéu de Luffy para o alto para mostrar que ele esticava. Mas fez isso só para correr para fora e ver o que Bug tinha feito com a cidade. E bom, todos da plateia eram seus escravos e agora eram obrigados a aplaudi-lo. Então Bug prendeu os outros e agora teria uma conversinha com seu novo amigo de borracha para saber onde estava o mapa da Grand Line. Já na cidade das Conchas, Kobe se alistou na marinha e conheceu o vice-almirante Garp, o marinheiro que capturou Gold Rogers, o rei dos piratas. E o vice-almirante ficou curioso com o cadete recém-alistado da marinha. Já Zoro e Nami estavam presos, mas ela sempre sabia escapar das celas, só precisava de um tempo. E ouviram os gritos de Luffy torturados pelo palhaço, mas não eram de dor, e sim de cócegas, pois esticá-lo não causava nenhuma dor. Bug queria saber onde estava o mapa para Grand Line e o humor de Luffy mudou quando ele pegou seu chapéu, pois conhecia um pirata que já usou ele, Shanks, o ruivo maldito, que serviram juntos em uma tripulação, até que ele o traiu como pirata e parece que Bug queria ser sempre o centro das atenções. E agora queria que o prefeito esticasse Luffy até quebrá-lo, porém ele disse que não faria isso, porque ele já tinha destruído a cidade e fez todo mundo de refém e isso já era o suficiente. Bug então pegou um garoto da plateia e iria usá-lo em seu show e nessa Luffy se soltou. Usou seu super soco arrancando a cabeça de Bug, no entanto ele também tinha comido uma Akuma no Mi. Segundo ele, a Bara Bara no Mi que deu a possibilidade dele de se partir e se grudar novamente, fora que podia controlar suas partes separadas e fez isso para derrubar Luffy. Já Nami precisava de mais tempo para sair da cela, só que um pirata apareceu, Kabage dando um soco na barriga de Zoro, pois ele tinha matado seu irmão quando caçou ele em seu reino e estava atrás dele há anos, e como Zoro arrancou a cabeça do seu irmão, iria ver se ele conseguia salvar a dele na roda onde ele estava preso. Já na cidade das Conchas, o vice-almirante queria falar com o Kobe, o confrontando, pois ele foi visto antes em uma taverna com aqueles piratas. E com medo de ir para o pátio, Kobe contou que foi prisioneiro da pirata Alvida, mas Luffy o salvou. Mas como ele queria ser muito marinheiro, pois era seu sonho, Luffy o libertou e isso impressionou o vice-almirante, pois ele tinha contado a verdade. Só que agora juntos iriam encontrar o pirata do chapéu de palha. Que quando criança, os mesmos bandidos chegaram no bar de novo e Luffy confrontou ele, mas o pirata não iria ser piedoso só porque era um pirralho, mas Shanks apareceu e dessa vez ele não iria ser de boas e junto com sua equipe que eram bons de briga e de tiro, desceram o cacete naqueles piratas sem piedade. Só que depois Luffy desapareceu. Já no circo ele estava em um tanque onde o pirata Bug estava enchendo de água do mar, que automaticamente tirava os poderes de quem comeu a planta do diabo. E se ele não falasse onde estava o mapa, morreria afogado. E Bug disse que daria a oportunidade para ele entrar para sua tripulação e ser um dos aliados do rei dos piratas quando ele encontrar o tesouro e seria amado por todos, mas Luffy disse que nunca entregaria para ele. Ok, então Bug encheu o tanque e isso fez ele lembrar de quando era garoto, que foi sequestrado pelo pirata maldoso, só que no meio do mar o bote foi atacado por uma criatura que derrubou os dois na água e na sequência devorou o pirata, só que Luffy não sabia nadar e estava se afogando, mas Shark o salvou e colocou no bote, mas o monstro marinho ainda estava cercando eles e queria atacá-los. E foi aí que Sharks também mostrou que tinha poderes e com apenas os seus olhos confrontou a criatura e a mandou embora. Some daqui. Aqui tem coragem. Mas usar os seus poderes lhe custou um braço, mas pelo menos salvou Luffy, que era o mais importante. Agora estava quase se afogando no tanque e Zoro quase perdendo a cabeça. Mas como Kabashi não percebeu que acertou a corda que prendia Zoro, foi surpreendido por Nami e Zoro se soltou. Enforcou o pirata, o deixando desacordar, e agora o plano era dar uma surra em todos os piratas por ali. Nami chegou no circo e já trincou o tanque para soltar Luffy, e como ele
se afogou, acabou cuspindo o mapa para fora. Isso deixou o Bug muito feliz, pois conseguiu finalmente pegar o mapa da Green Light, e Luffy feliz por ter o seu chapéu de volta. Zoro e Nami queriam lutar com o Bug. O problema era partir um cara que já estava partido em vários pedaços e ainda conseguia controlar essas centenas de pedaços, realmente uma habilidade extremamente poderosa. E venceu os amigos de Luffy com facilidade, mas agora Luffy queria lutar com o palhaço, que apesar das duas habilidades ter vinda de uma fruta do diabo, a do palhaço era mais poderosa. Só que Luffy e seus amigos eram mais inteligentes, pois colocaram as várias partes do palhaço em caixotes, deixando ele apenas um cotoquinho. E como sempre, ele repetia que o seu nome era Monkey D. Luffy e seria um dia o rei dos piratas, fez o Gomu Gomu Bazooka, que é um super tapa, e enviou o palhaço para longe. Dando o mapa agora para Nami, pois ela era a navegadora, e antes de irem, soltaram todos os prisioneiros, mostrando ao prefeito que ele era um pirata sim, só que diferente. Já na cidade das Conchas, o almirante colocou o capitão Morgan, mão de gancho, no pátio, como exemplo pela corrupção que aconteceu naquela cidade. O prefeito agradeceu Luffy por ter salvado a cidade, até dando a ele comida, e quando o garoto, Luffy entendeu que não poderia entrar para o bando de Shanks, mas um dia ele teria o seu barco, o seu bando que confiasse nele, e sairia no sonho de ser o rei dos piratas. E foi aí que Shanks deu a ele a coisa mais importante que ele tinha, seu chapéu de palha, e quando se encontrassem novamente, ele devolveria, mas só quando fosse um verdadeiro pirata poderoso. Ficando emocionado, pois Shanks era um pai para ele, e talvez nunca mais veria ele novamente. E agora Nami costurou o chapéu de Luffy, pois para ele era um verdadeiro tesouro, e o incrível desse personagem é que ele acredita demais em si mesmo, e para ele, se o caminho estiver fácil, não está no caminho certo. Porém, Nami ainda não fazia parte 100% desse grupo, pois fez uma ligação para alguém, dizendo que estava com o mapa e iria atrair Luffy. Sou eu. Pode avisar que eu já tô com o mapa. Bicho safado. Há 7 anos atrás, na Vila Syrup, os sinos eram tocados, pois os piratas estavam chegando. Porém, não se passava de um trote de Usopp, que até hoje, depois de crescido, fazia isso na cidade. Já Luffy e seus amigos na sua jornada tinham acabado de fazer a bandeira do bando do chapéu de palha, e Zoro diz que alguma coisa estava vazando no barco. E bom, Nami foi verificar e os instrumentos que ela usava para se comunicar com sei lá quem acabou estragando. Então chegaram à conclusão que teriam que arrumar um barco melhor e maior, e o destino seria as Ilhas Greco, onde lá teria a Vila Syrup. Já no navio do vice-almirante, levou os cadetes para aprenderem como trabalhar em navios, e Kobe teve que melhorar o nó de Helmepo, que não gostou dele fazendo o seu serviço. E o almirante chegou e, como foi Kobe que fez aquele nó, estava muito bom, e ganhou a confiança do vice-almirante e nem precisava mais ficar com os aprendizes por ali, já que ele passou muito tempo em um navio, gerando um baita ciúmes em Helmepo. Já o bando do chapéu de palha chegou à Vila Syrup e Zoro estava inconformado que o palhaço valia 15 milhões e eles não trouxeram a cabeça dele. O problema é que todo mundo agora era foragido da justiça e ele não conseguiria pegar essa recompensa, e Nami estava procurando um navio para se apoderar na vila. Já o palhaço conseguiu recuperar suas partes e um mensageiro disse que um tal de Arlong queria vê-lo. Só que o palhaço não queria ninguém atrapalhando o seu show e já queria atacá-lo, mas o mensageiro também era forte e habilidoso e já colocou o palhaço para dormir. Já Nami contou para Luffy que na ilha eles eram especialistas em construir navios, então já que era assim, ele não queria roubar e sim achar o perfeito para o bando do chapéu de palha. Só que Nami e Zoro sabiam que eles não tinham grana e uma hora ou outra teriam que ver se a segurança era fraca. Até que Luffy achou um com um carneiro na proa e ficou maravilhado. E lá estava o Usopp, que passou algumas informações para Luffy, que na verdade ele não era o verdadeiro dono, apenas limpava bostas de passarinhos nos navios, só que sua amiga era dona de tudo e poderia conversar com ela para ver se desenrolava o navio. Jacob ganhou tanta confiança do vice-almirante que até estavam jogando juntos, e o Usopp levou o bando para a casa de sua amiga Kaya, e pela casa dela já mostrava que ela era muito rica, só que para os empregados, e o Usopp não era bem-vindo. Porém, a própria Kaya apareceu com seu mordomo, Clarador, que também não gostava de Usopp. Só que era aniversário de Kaya e ela adorava ouvir as histórias dele, e como trouxe seu bando, ela convidou todo mundo para o jantar, com direito até tomarem banho e trocar de roupa, e mesmo o mordomo não gostando, era aniversário dela e seria seu presente agora. Ela adorava Usopp e suas histórias malucas, apesar de estar muito doente.
Ela sempre preferia estar com ele por perto, pois se sentia bem. Já Luffy não fazia a menor ideia do que vestir e olha que tinha muita roupa por ali. E Nami tentava ser elegante, mas os dois manés não entendiam muito de moda. Só que Luffy queria apostar com Nami que conseguiria convencer Kaia a dar a ele aquele navio, caso contrário seguiria o plano de Nami, então roubariam um. Sem problema, é nóis. Já o mordomo Carrador parecia protetor demais e sempre cuidava muito da senhora Kaia, mas nos preparativos da comida dela parecia estar querendo envenená-la e passou para os funcionários que aquela noite teria que ser perfeita. Jacob estava jogando e aprendendo como confrontar piratas e tinha que tomar decisões rápidas e certeiras, ganhando o jogo do vice-almirante e o deixando muito contente. O bando do Chapéu de Palha estava todos elegantes e curtindo a festa até que a senhora Kaia apareceu. E Zoro sabia que tinha visto o Carrador em algum lugar, mas não se lembrava onde, mas o mordomo disse que nunca esteve nos lugares que ele citou. Então o jantar foi servido e a senhora Kaia não podia comer nada que não tivesse na sua dieta e sua sopa envenenada foi colocada na sua mesa. Só que Luffy precisava falar com ela, já que ela era dona de todos aqueles navios que estavam à venda e segundo ela ainda não, pois ainda era o Sr. Merry que cuidava de todas as finanças desde que sua família morreu, mas a partir daquela noite todo o porto e os navios seriam dela. Então foi nessa que Luffy aproveitou para se apresentar. Ele disse que não era marinheiro e sim pirata junto com seu bando e tinha feito muita coisa já, como lutaram, roubaram e saquearam. Só que desde quando era criança sonhava em ser um pirata de verdade. E aquele navio com a frente de um carneiro era perfeito para irem até a Grand Line, achar o tesouro e ele se tornar o rei dos piratas. E queria saber qual a resposta de Kaia. O mordomo achou um absurdo ter piratas por ali e nesse momento ela começou a tossir. Passar mal, então o mordomo a levou para os seus aposentos, mas a senhora Kaia ainda insistiu que eles passassem a noite por ali. Luffy ficou confiante que seu pedido tinha dado bom e já Helmepo foi falar com o vice-almirante. Ele estava lá se divertindo e jogando, porém acharam um pequeno bar e nele a bandeira do bando do Chapéu de Palha. Então pela localização provavelmente eles estavam na ilha de Syrup, então para encontrá-los enviou Kobe que se mostrou inteligente, subiu sua patente de cadete e ele teria a chance de mostrar o seu trabalho. Já Merry, o responsável por dirigir os negócios de Kaia, precisava falar com ela, mas o mordomo não deixava, pois ele achou muito estranho ela estar transferindo os direitos de toda a empresa para Clarador e isso não fazia sentido, porém no momento que ele iria falar com ela, o mordomo foi mais rápido. Na verdade ele era um pirata e assassino impiedoso e matou Merry antes que ele abrisse o bico. Cê é louco? Já o palhaço Bug foi falar com o Arlong, o pirata que valia mais de 20 milhões a recompensa, e parece que esse é um lance de hierarquia. Quanto maior o valor, mais importante é o pirata, e o palhaço não estava pagando tributo por estar andando em seus mares. E como ele tinha saqueado uma cidade, queria saber de suas ações, mas o palhaço disse que não era ele que estava desrespeitando Arlong, e sim um pirata de borracha chamado Luffy, que tinha roubado os mapas da Grand Line e estava atrás do One Piece. E se Arlong o deixasse sair, ele iria pessoalmente atrás do pirata e acabaria com ele sozinho. Porém, Arlong não deu a resposta e por enquanto o palhaço voltou pro saco. Já na mansão durante a madrugada, Luffy encontrou Zoro, que queria achar uma bebida e ele comida. E Nami, por sua vez, fazer o que faz de melhor, ser mão leve, e acabou no quarto de Kaia, dizendo que estava procurando o banheiro, mas com aquela fronha cheia de coisas da decoração. Não conseguiu disfarçar o que estava fazendo, então o jeito foi começarem a conversar, já que ela era muito rica e não compartilhava nada com ninguém, e pelo menos aquela noite tinha com quem conversar. Já Luffy e Zoro encontraram Yusuf com seu estilingue na cozinha, e ele estava até animado por saber que estavam partindo em uma aventura, que gostaria muito de fazer isso, mas não fazia por causa de Kaia, que não eram namorados, mas sim super amigos desde quando ela perdeu os pais dela, e ela também gostava muito dele. Era a pessoa que contava as aventuras e deixava ela feliz quando aparecia, aquela típica história de friend zone, sabe? Mas ok, Yusuf era muito bom de tiro, e Luffy achou aquilo maravilhoso. Ele diz que aprendeu com seu pai, um pirata
chamado Yasop, e Luffy o conhecia, pois era do bando de Sharks, o Ruivo Maldito, e era um cara gente boa, bom de tiro e um pirata habilidoso. E saber disso deixou o Usopp animado, só que Zoro queria mesmo era beber, e Usopp disse que o levaria até a adega, e Luffy ficou lá para comer, justamente o veneno que era para a senhora Kaia. E assim que Zoro e Usopp chegaram na dispensa, viram Merry morto no chão, e pelo ataque que ele foi morto, Zoro já tinha visto isso antes, então Clarador apareceu. Estava ali e na verdade ele se identificava como Kuro, o capitão dos piratas do Gato Preto, e tinha uma recompensa de 16 milhões por sua cabeça. E fingiu sua morte para se infiltrar com aquela família rica, só que Zoro agora estava a fim de ganhar uma recompensa, e só teria que lidar com um oponente extremamente rápido. O problema é que ele tinha alguns comparsas que derrubaram Zoro, e o Usopp deu um jeitinho de escapar, e Kuro queria que seus capangas se livrassem dos dois corpos para que ninguém a achasse. Enquanto isso, Nami fez uma amizade que nunca teve com Kaia, e percebeu que era uma garota legal, porém rica e sozinha. E os capangas do Capitão Kuro jogaram Merry e Zoro no poço junto com suas espadas, e o Usopp não conseguiu a ajuda de ninguém, já que esse lance de dizer que tinha piratas na cidade ninguém acreditava mais, e isso foi desde quando ele era criança, que nem mesmo sua mãe doente acreditava muito em Usopp, que desde que seu pai foi embora com piratas, acreditava que os piratas estavam voltando. Mas aquela noite ele teve quem acreditou nele, justamente Kobe, que chegou com os cadetes na cidade. Melhor do que nada. Ok, dentro do poço, Roronoa Zoro acordou ao lado de Merry morto e agora teria que achar um jeito de sair daquele poço. E Usopp explicou a Kobe que o mordomo Clarador era na verdade o Capitão Kuro dos Gatos Pretos, mas Helmeppo o interrompeu dizendo que isso era mentira, pois seu pai, Capitão Morgan, um mão de gancho, o matou. Mas Usopp insistia, pois lá também estava o pirata do chapéu de palha, o Luffy, então como Kobe também conhecia ele e era seu amigo, decidiu ajudá-lo. Nami achou o Luffy desacordado, pois tinha mandado para dentro uma panela de sopa envenenada e não conseguiu tirá-lo da mesa e teve que se esconder nos armários. E foi aí que ela descobriu que o mordomo e os seus funcionários não eram bem quem estavam dizendo ser, e que Luffy na verdade tinha comido a sopa envenenada que era para a senhora Kaia. E segundo ordens do mordomo, eles teriam que jogar ele junto com outro de cabelo verde no poço. Mas nesse momento o Kobe com a marinha chegou na mansão da senhora Kaia e o mordomo iria cuidar de tudo. Então assim que atendeu a porta, conversou com o Kobe, que disse que estava investigando se tinha uma invasão de piratas ou não, e o Usopp disse que ele era o próprio pirata com lâminas nas mãos. Kobe verificou e não achou nada, e o mordomo disse que o Usopp era um mentiroso compulsivo. Toda a vila sabia que ele era assim, e ficou ainda pior depois que sua mãe morreu. Então Helmeppo disse que estavam perdendo tempo com o Usopp, e na verdade eles estavam ali atrás de Luffy, o criminoso do chapéu de palha. Então para o mordomo foi uma coincidência, pois ele estava na cozinha bêbado, e se a marinha quisesse levá-lo, iria providenciar. Então disse aos funcionários para levá-lo até a porta, e já que estava envenenado, não acordaria. Então entregariam ele para a marinha, e infelizmente Usopp não tinha como provar se era verdade o que estava dizendo ou não, e Kobe não tinha mais o que fazer. Ele por sua vez precisava fazer mais algumas perguntas ao mordomo, e mesmo Nami acertando a funcionária em cheio, o mordomo disfarçou, dizendo que eles já estavam com o criminoso sob custódia e ele tinha mais coisas para fazer. Já Zoro tentava sair daquele poço, mas suas tentativas foram em vão. E contando um pouco de sua história, 7 anos atrás, Roronoa Zoro estava em seus treinamentos para se tornar um espadachim na vila Shimotsuki, e ele estava levando uma baita surra de Kuina na frente do seu mestre, o sensei Koushiro. E Roronoa Zoro ficou extremamente desapontado depois de perder a luta e dizia para Kuina que não eram amigos e que um dia se tornaria muito melhor que ela e também seria o melhor espadachim do mundo. Só não vencia ela, pois usavam espadas de madeira, e em uma luta de verdade com katanas ela perderia. Então Kuina aceitou o desafio, porém Zoro teria que estar preparado para ser uma luta até a morte. Ok, de volta ao poço, ele iria tentar outra estratégia. Já Usopp foi até o quarto de Kaia para avisá-la que estava em perigo e que o próprio Clarador era o culpado disso tudo, pois ele não era um mordomo e sim um pirata perigoso, que talvez quisesse todo o seu dinheiro, por isso estava tentando matá-la. Mas a senhora Kaia achou tudo aquilo uma loucura e não acreditou em Usopp, dando até um tapa em seu rosto. Mas Usopp não iria sair do seu lado, pois queria proteger a garota. Só que por mais que a garota ruiva estivesse solta na casa, chegou a meia-noite, e como Kaia completava 18 anos, era a hora de Kuro agir, e junto com os piratas do Gato
Negro se rebelaram e trancando a casa para não deixar ninguém escapar vivo dela. Complicou. A senhorita Kai agora acreditou, pois Nami entrou no seu quarto e avisou que ela estava em perigo e que por todos esses anos o pirata das lâminas nos dedos envenenou ela para ficar doente. E agora virou uma caçada dentro da mansão, pois os piratas estavam prontos e segundo Koro era hora de completar seu objetivo. Só que os três passaram pelas paredes e a senhorita Kai acabou tossindo e com isso Koro a feriu. Ele sabia agora que era só uma questão de tempo para pegá-la. Já Zoro tentava subir no poço e no seu passado ele enfrentaria Kuina com suas duas katanas contra uma apenas, mas a garota era realmente superior e extremamente habilidosa. Derrubou Koro zoando ele por ter duas espadas que não valiam nada e ela realmente tinha razão, pois não serviu. Kuina era muito superior a ele e venceu facilmente Zoro e o garoto derrotado agora queria que ela o matasse, mas ela tinha um coração bom e não fez isso, apenas o encorajou a ser o melhor espadachim do mundo, pois ele a venceria com o tempo e se tornaria um homem e sua genética venceria uma mulher. Mas Zoro fez uma promessa a Kuina de treinar todos os dias com ela e os dois se tornarem os melhores, e aí sim um dia um se tornar o melhor espadachim e superaria o outro, e este foi o acordo que fizeram, se tornando grandes amigos desde então. Jacob disse a Helmepo que não confiava no mordomo, mas ele por sua vez disse que ele era um puxa-saco e que ele só estava nessa missão pois o mordomo sabia que ele tinha ligações com o pirata. Só que nesse momento Luffy despertou e como estava passando mal, vomitou todo o veneno em Helmepo. Já a senhorita Kaya levou Nami e o Sop para o antigo quarto de seus pais. Ele estava extremamente triste por ter confiado no mordomo. Porém, ali no quarto tinha uma das alavancas que liberariam as portas e religaria energia, só que estava meio enferrujado e precisariam fazer força. Já Zoro, ainda no poço, lembrou de um dos dias mais tristes da sua vida, de quando seu sensei, o Sr. Koshiro, disse que Kuina sofreu um acidente e infelizmente morreu, deixou Roronoa Zoro extremamente abatido. Porém, eles tinham feito uma promessa juntos e no funeral ele pediu para o mestre poder carregar a katana de Kuina, pois ele tinha um objetivo com ela agora, de se tornar o maior espadachim do mundo e ele iria cumprir essa promessa por Kaya. Então seu mestre permitiu que ele ficasse com sua espada e também foi o momento que ele finalmente conseguiu sair do poço. Já Luffy contou para Kobe que ele precisava voltar, pois o mordomo mataria Kaya e ela era a única inocente nessa história. Só que Helmepo já estava querendo mesmo era atirar em Luffy, pois ele seria executado de qualquer forma, mas foi impedido novamente por Zoro, que o apelidou de Tijolinha e o derrubou com apenas um soco. Luffy precisava salvar seus amigos e mesmo Kobe, sendo da marinha, não conseguiu impedir. E eles foram para a mansão novamente e por lá o pirata maligno entrou na sala onde os três estavam escondidos. Precisavam ficar quietos, pois Koro era muito perigoso e se encontrasse alguém mataria. Nesse momento Luffy e Zoro chegaram na mansão e cada um foi para um lado. Zoro encontrou os piratas do Gato Negro e enquanto isso o mordomo achou Nami e a senhorita Kaya. O Zop tentou atacá-lo, mas o seu estilingue não surtiu efeito e o pirata o atacou. E nesse momento que iria completar o seu plano e matar a senhorita Kaya, Luffy apareceu, esticou seu braço e impediu que o pirata matasse seus amigos, mas apesar de Luffy ser feito de borracha, não acertou os golpes em Kuro dos Mil Planos, e suas lâminas afiadas eram capazes de feri-lo. Já Zoro acabou perdendo sua espada mais importante, mas isso só motivou a lutar ainda mais. Foi rápido e habilidoso e conseguiu recuperá-la e na sequência vencer os piratas do Gato Negro. Já Luffy, para vencer o Koro, precisava ouvir os seus passos e se concentrando e ficando quieto. Isso funcionou. Agora só precisava esquivar das lâminas do pirata maligno e segurou os seus braços e usou sua técnica do Gomu Gomu no Kami, que na verdade é uma super cabeçada, enviando ele para fora da casa. Seus amigos ficaram felizes por sua vitória e agora a marinha cuidaria dos piratas do Gato Negro. Mas eles também eram procurados e não podiam ficar ali. E nessa a senhorita Kaya deu a eles o presente, justamente o navio que Luffy escolheu, e segundo ela, Mary tinha cuidado muito bem daquele navio, então em memória dele, Luffy colocou o nome do navio de Going Merry. E o pirata de borracha, como sempre, muito feliz, e fez o convite a Usopp para ir com eles, pois precisava de um atirador bom igual o pai dele foi, e mesmo ele dizendo que precisava ficar na vila e cuidar da senhorita Kaya, ela o incentivou a ir, e quando voltasse e contasse as histórias reais do
Capitão Yusuf, dando um beijo nele de despedida, e assim os piratas do Chapéu de Palha conseguiram seu primeiro grande navio. Luffy, como sempre, bem animado, seu destino agora era a Grand Line. Já o pirata Kuro não foi preso e escapou em um bote para o mar, e Kobe ficou se cobrando pelo erro. Porém, o vice-almirante disse que ele fez um bom trabalho, pois conseguiu expulsar o navio dos piratas para o mar. E o Usopp fez uma bandeira e queria ser o novo capitão do navio para contrariar Luffy, que agora ficaram discutindo quem era o capitão ou não. Mas Luffy disse que agora seria moleza, só que bem nesse momento a marinha começou a atacar o Gon Merry. E quando Luffy olhou pela luneta, surpreendeu a todos, pois o vice-almirante era seu avô. Vovô? Uai! Mas ok, para entender essa história, quando Luffy era um garoto, ele tinha feito seu primeiro barquinho pirata, e seu avô não gostou nada disso, disse que na verdade queria que ele fosse um marinheiro, mas Luffy insistia em ser pirata, então seu avô destruiu seu barquinho e disse que o treinamento dele começaria naquele dia, levando o garoto na marra com ele, e agora na mira dos canhões do vice-almirante, Luffy queria era mesmo lutar contra a marinha, mas apenas Nami sabia navegar em um barco e os outros não faziam a menor ideia do que estavam fazendo. E pro vice-almirante estava fácil demais derrubar aquele navio, tanto que jogou uma bala de canhão com suas mãos. Mas Luffy se encheu de ar e a bala de canhão voltou para o navio, acertando o mastro da frente, e Kobe até salvou o Helmeppo. E isso atrasaria a marinha e agora Nami navegaria a todo pano. E os piratas ficaram contentes por se salvarem e desapareceram na neblina, e Luffy agora estava meio chateado com o lance do seu avô ter aparecido, mas algo o animou. E os outros até acharam que ele tinha levado um tiro na cabeça, mas foi sentindo esse cheiro que guiou o Gon Merry e chegaram ao Baratie, um restaurante para viajeiros, marinheiros e até piratas, só que estava lotado e o plano de Luffy era comer. Que bom, para conseguir uma reserva só dali algumas semanas, e o lance de dizer que Monkey D. Luffy seria o futuro rei pirata também não funcionou. Nami então pagou uma mesa e eles não sabiam que tipo de comida encontrariam ali, mas estavam com fome. E era nessa cozinha que Sanji, um habilidoso cozinheiro, fazia pratos elegantes para o Baratie. Mas o chefe Zaf da perna de pau não gostava que ele cozinhasse desse jeito. Segundo ele, esses pratos iriam espantar os fregueses, só que Sanji estava de saco cheio de só servir costelas, e acabou brigando com o chefe de cozinha e ele o mandou limpar as mesas. Porém, como garçom, ele apartou uma briga no restaurante, usando suas habilidades de artes marciais apenas com os chutes. E Luffy já achou o garçom interessante e ele serviria o bando do Chapéu de Palha. E ele já ficou dando umas chavecadas em Nami por achar a senhorita bonita, e todo mundo por ali ficou zoando ela agora. Já o vice-almirante queria que consertasse e limpasse aquela bagunça, mas não queria reforços, pois fez uma ligação para um caçador de recompensa chamado Mihawk, um pirata habilidoso que já teve sua recompensa cancelada pela marinha e estava passando o cerol fininho em uma batalha de piratas. E o vice-almirante tinha uma missão para ele, o tal de Luffy, um pirata de borracha que não era lá grande coisa. O lance é que esse pirata era tão poderoso que ninguém conseguia pará-lo, fora que partiu um navio no meio com apenas um golpe. E ele estava caçando um tal de Krieg, um pirata que valia 17 milhões, um cara especialista em armas, mas Mihawk cortou suas balas e na sequência matou o pirata, aceitando a missão de recuperar o tal pirata de borracha, que por sua vez estava enchendo o bucho e tomando leite comemorando a vitória. Que não foi bem lá uma vitória, segundo Nami, um desastre total, pois ninguém sabia fazer nada. Fora que também tinha informação que o vice-almirante era avô de Luffy. Mas a conta chegou na hora e Luffy pagou com uma assinatura, então o chefe do barateiro foi falar com ele, dizendo que ali não pendurava contas, e também aquele papo dele ser um dia o rei dos piratas não colou. Então o chefe levou o Luffy até a cozinha e ele iria lavar pratos para pagar a conta, e Sanji apareceu já querendo voltar para a cozinha. Mas o chefe também não queria ele fazendo aqueles pratos diferentes em seu restaurante, só que quando Luffy provou o prato, adorou e viu que Sanji era muito talentoso. Já Nami estava meio preocupada com o Luffy porque ele escondia a informação sobre o vice-almirante. No entanto, ela também tinha seus segredos e no bar, depois de pedir uma garrafa de rum, queria saber de uma rota segura para as Ilhas Konomi. Então um pirata ali no bar disse a ela que levaria ela pelo preço de 6 mil. E no entanto, ela não levaria seus amigos e iria sozinha, abandonando o bando. Jacob perguntou a Helmeppo quem era
o tal de Mihawk. Ele explicou que era o melhor espadachim do mundo. Ninguém era melhor do que ele com uma espada e que Mihawk também era um Shichibukai, um dos 7 piratas mais poderosos do mundo, que fizeram um acordo com a marinha para deixá-los livres para fazer suas coisas de pirata. Em troca, a marinha pagava alguns trabalhos. Era assim que o mundo funcionava e Kobe tinha ainda muito que aprender. Já Luffy, no seu trabalho de lavar pratos, conversou com Sanji, dizendo que a comida dele era maravilhosa e adorou, e que ele deveria cozinhar em outros lugares. Bom, seu maior sonho era de ser o maior cozinheiro dos mares, e até já tinha ouvido falar de um lugar onde tinha peixes, algas e especiarias raras que nunca ninguém viu e provou, e esse era o seu maior sonho, conhecer e se tornar o maior cozinheiro. Luffy, como sempre, o encorajou a sair em busca do que desejava, e nesse momento um homem entrou na cozinha, pedindo comida pois estava faminto, e Sanji não pensou duas vezes e já fez um arroz com carne para ele, e mesmo o chefe o expulsando da cozinha, fez isso para ajudar a alimentar o mendigo. E Luffy viu que ele tinha um coração bondoso, e já que o chefe não reconhecia os seus talentos, ele tinha que entrar para o bando do Chapéu de Palha e ser o cozinheiro do navio que iria sair em busca do One Piece. Só que o homem ali sentado diz que foi da frota de piratas onde o capitão estava determinado a encontrar o tesouro do Gold Roger, só que a Grand Line foi a ruína deles e perderam mais de 50 navios e ele foi o único sobrevivente. Já Usopp dançava e se divertia, e Nami e Zoro começaram a brincar de acertar sobre a vida um do outro, onde descobriram que Zoro só teve uma amiga em sua vida e ela nunca teve ninguém. Jacob foi falar com o vice-almirante sobre as leis não se aplicarem a todo mundo e o vice-almirante explicou que já tentou ser assim, ingênuo e seguir as regras, mas o mundo mudou e se ele quisesse continuar sendo marinheiro, teria que se adaptar a essas novas regras. Já Usopp bêbado começou a contar vantagens sobre ele ser o melhor atirador de East Blue e que acabou com o navio da marinha. O problema é que ele estava contando isso ao lado de Mihawk e ele queria saber se Usopp era o capitão, mas ele explicou que não, que o capitão oficial era Monkey D. Luffy. Então ele mostrou a galera, só que Zoro o reconheceu na hora, sabia que era Drácula Mihawk, o maior espadachim do mundo, e era uma honra conhecê-lo. Só que não queria apenas bajulá-lo e sim desafiar Mihawk a um duelo até a morte, pois esse era o seu grande sonho, matar o maior espadachim do mundo e se tornar o maior. E mesmo sem acreditar muito, Mihawk aceitou. E ao amanhecer mataria Zoro e levaria o capitão do Chapéu de Palha. Luffy ainda continuava na sua tarefa de lavar pratos e depois de quebrar alguns, ele confrontou o chefe, dizendo que Sanji não iria desistir dos seus sonhos por causa dele, que até era um cara bom que fez comida para um mendigo naquela cozinha, e isso era ser bondoso. Porém, o seu bando chegou e Nami estava preocupado, tanto por Luffy, pois o seu avô misterioso mandou um Shichibukai levá-lo, quanto por Zoro, que desafiou ele em uma luta até a morte, e sabia que Zoro era bom, mas era uma mosca para Mihawk. Porém, esse era o sonho dele, de se tornar o maior espadachim do mundo, e só faria isso se matasse Mihawk. Luffy disse que não poderia impedir os sonhos de ninguém, e Nami se importava, pois acreditava que ele era seu companheiro, mas nas palavras de Zoro, nem amigos ela tinha. Porém, ela ficou irritada e iria deixar o bando do Chapéu de Palha e iria partir com aquele pirata para as Ilhas Konomi. E Zoro se preparou para o desafio contra Mihawk, que achou estranho a marinha mandar ele pegar um inseto como Luffy. Mas era a hora da batalha contra Zoro, e para essa luta ele usaria apenas uma pequena adaga que estava em seu crucifixo, dizendo que não caçaria um coelho com uma bazuca e não ia precisar de muito para lutar contra Zoro. Então Zoro se preparou com suas 2 katanas e foi para cima dele, mas não conseguiu acertar nenhum golpe em Mihawk, pois o Shichibukai era muito ágil, habilidoso e entendia que a luta não era apenas força, e estava até brincando com Zoro, até que se cansou e enfiou a adaga em seu peito. E todos do Chapéu de Palha estavam vendo, até Nami, que voltou pelos seus companheiros, e Zoro só continuava pela promessa que fez. Então, reconhecendo a bravura de Zoro, Mihawk daria a honra de morrer pela Yoru, uma das espadas mais poderosas do mundo, e Zoro colocou a katana de Kuina na boca para receber o ataque de Mihawk, e Zoro até girou suas katanas e foi para cima, mas nesse ataque as espadas dele foram partidas, e como era uma desonra ter uma cicatriz nas costas, esperou Mihawk matá-lo. Então ele deu um golpe único em seu peito, fazendo Zoro cair, e Luffy correu até ele. Nessa ele perguntou a Luffy qual era o seu objetivo. Ele disse que era ser rei dos piratas, e o Shichibukai achou interessante sua ambição, que talvez até conseguiria, pois o mundo precisava de mais jovens loucos como
como ele. Então disse a Zoro que ainda estava cedo para morrer e quando se tornasse mais forte era para procurá-lo e assim teriam uma nova luta. Indo embora sem levar ninguém, e Zoro estava perdendo muito sangue. Achou que Luffy ficaria desapontado se ele não se tornasse o maior espadachim do mundo, mas em suas palavras de amigo, Luffy disse que ele não desapontava, pois era o seu primeiro companheiro. Então fez um juramento que até encontrar Mihawk nunca mais perderia nada e se tornaria o melhor espadachim, derrubando sua espada e desmaiando por perder muito sangue. Zoro ficou gravemente ferido e agora precisavam de um médico, então Luffy foi até Sanji, o garçom do Baratie, que estava com seu chefe Zeff, o perna de pau. Bom, Luffy explicou o que houve, o seu amigo estava morrendo, só que um médico era em uma ilha a 2 dias dali. Porém, Sanji iria ajudar de qualquer forma, e o chefe, vendo que precisava fazer sua parte, pediu para Sanji separar algumas coisas, e ele iria cuidar disso. Então o chefe chegou com facas, um peixe fresco e uísque, e depois de costurar os pontos, o chefe colocou a pele do peixe para ajudar a cicatrizar. Só que como Zoro perdeu muito sangue, não sabiam se ele iria sobreviver ou não, mas teriam que estar com ele, contar histórias e estar presente para Zoro ganhar forças e permanecer nesse mundo. Já no navio da marinha, Mihawk estava esperando o vice-almirante em sua sala, e ele não trouxe o pirata de borracha como foi combinado, porém, como Shichibukai que era, disse que ninguém mandava nele, nem mesmo o governo mundial. E o lance que ele também queria ver o que aconteceria quando Luffy chegasse na Grand Line, e não era segredo para ele que Monkey D. Luffy era neto do almirante, então talvez conseguiria achar o One Piece. Isso deixou o vice-almirante tão nervoso que acabou quebrando toda a sala dele e disse para Kobe que iria jantar em outro lugar. Já o cozinheiro Sanji começou a fazer comida para o bando do chapéu de palha, e Luffy, concentrado, estava limpando a Wado Ishimoji, que era a espada especial que Zoro tinha, e estava fazendo isso para quando ele acordasse ela estivesse pronta. E pediu para Sanji fazer a comida favorita dele, onigiri na cerveja, pois estava confiante que Zoro acordaria. Já Sanji contou que o seu chefe já foi capitão pirata, na verdade o capitão dos piratas cozinheiros, e era conhecido como Zeff Perna Ruiva, e contou como se conheceram. Há 9 anos atrás, Sanji estava no navio de passageiros da Orbit, e ele era um dos aprendizes de cozinheiro, que o seu maior sonho era ir para o All Blue, o lugar que sonhava que tinha peixes e especiarias raras. Mas os outros cozinheiros riam dele, dizendo que esse lugar não existia, e nesse momento a Orbit foi invadido por piratas, que era justamente o capitão Zeff, que provou a comida e queria temperar com orégano, mas Sanji o atacou por estragar o seu prato e achou interessante o garoto de boca suja saber cozinhar e ainda dizer que iria para o All Blue. Porém, nesse momento, uma onda derrubou o Orbit e Sanji acordou à deriva em uma ilha e estava junto com o capitão Zeff. Todos tinham morrido, segundo ele, e eram os únicos sobreviventes naquela ilha. A comida era pouca e apenas 2 sacos, e cada um teria que ficar com um e observar em um ponto da ilha se avistavam um navio. Então, no segundo dia, Sanji verificou a comida, no terceiro se tinha água, e assim foram se passando 25 dias. E um dia chuvoso, Sanji até viu um navio, mas ele não avistou o garoto e foi embora, e agora já eram 30 dias e a comida estava quase acabando. Nisso se passaram 50 e depois 70 dias e a comida acabou de vez, e como Sanji ficou com o saco menor, achou que o do capitão teria mais comida. Mas ao chegar lá com a faca e rasgar o outro saco, só tinha uma pilhagem de joias e 0 comida. E o que o capitão fez para sobreviver, na verdade, foi arrancar sua própria perna e comer nesses 70 dias que se passaram. Ele fez isso porque também tinha um sonho de achar o All Blue e sabia que era real. E o seu tempo estava acabando, mas deixaria esse sonho viver em Sanji, e por isso deu toda a comida para ele, para o garoto sobreviver naquela ilha. Brabo! Bom, segundo Sanji, eles ficaram lá 85 dias e o capitão salvou sua vida e agiu como um verdadeiro capitão. Já Nami achava que Luffy tinha que ter impedido o Zoro de lutar com Mihawk, mas Luffy explicou que faria qualquer coisa para salvar o Zoro, menos ficar no caminho do sonho dele. E para Nami, nem todo mundo conseguia seguir o seu sonho. Já o vice-almirante conversou com Kobe sobre Luffy ser o seu neto, e ele fez de tudo para que seu neto virasse um marinheiro,
dinheiro, mas ele só pensava em ser pirata. E queria capturá-lo para arrancar essa ideia da cabeça dele, mas Kobe explicou que passou um tempo com Luffy e que nada que o vice-almirante fizesse mudaria o fato de Luffy ser um pirata. Talvez ele tinha que mudar o objetivo e deixar ele viver sua vida de pirataria. Então o vice-almirante disse que faria uma reunião com toda a equipe para decidir o que fazer. Já no Baratir, Arlong, o pirata Homem-Peixe, e os seus homens chegaram cheios de fome, tirando um cara da mesa, pois queria fazer sua última refeição com todo mundo por ali, e disse para o chefe Zeff que era dono do West Blue e estava atrás de um pirata com um chapéu de palha, pois ele tinha algo que pertencia a ele. O chefe Zed disse que não conhecia ninguém com chapéu de palha e traria qualquer refeição que ele quisesse, sem custo nenhum. Só que Arlong explicou que já estava servido e se ele não trouxesse o pirata do chapéu de palha, começaria a devorar as pessoas por ali. Nami avisou que Arlong estava no Baratir atrás de Luffy, justamente por causa do mapa da Grand Line. Então Luffy, Sanji e Usopp já queria defender o lugar e salvar as pessoas. Mas Nami explicou que ele era o pirata mais perigoso do West Blue, com a maior recompensa até então, e o mataria, mas Luffy estava nem aí para isso. Arlong estava fazendo terror com os clientes, dizendo que os homens peixes eram superiores a todos os humanos. E Luffy chegou e Arlong achou que pela fama, Luffy era maior. E Luffy, por sua vez, nunca tinha visto um cara de peixe tão feio assim. Arlong só achou ele por causa de Bug, o palhaço demente, que Luffy apelidou ele de Boguinha, e que os piratas peixes partiram ele em várias partes, só deixando a cabeça, e ele ouviu a conversa de Luffy desde que se encontraram, pois sua orelha estava no chapéu de palha de Luffy esse tempo todo. Arlong disse que pegaria o mapa e roubaria todo mundo daquele lugar, então Luffy já queria lutar. Só que Zeff atirou em Arlong e o Homem-Peixe o atacou. Então Sanji já começou a lutar e mostrando que era habilidoso, só que não foi páreo para o Homem-Peixe. E Luffy já queria usar o Gomu Gomu no Pistol, só que não surtiu efeito em Arlong. E sua sequência de socos nem cócegas fez em Arlong, que segurou seus braços e disse que usaria ele como exemplo, o enviando para fora do Baratir, e ali o pau fechou para cima de Luffy. Arlong desceu o cacete nele, que por sua vez não desistiu e até deu algumas porradas em Luffy. Só que a água do mar era o ponto fraco do pirata de borracha e derrubou ele novamente, e Arlong agora até queria devorá-lo. Mas Nami apareceu e o impediu, dizendo para o Homem-Peixe que estava com o mapa, e isso tudo foi revelado. Nami só se juntou a Luffy para roubar o mapa da Grand Line, e na verdade ela era um membro leal dos piratas Arlong esse tempo todo. Por quê? Não acredito. E antes de ir embora, Arlong jogou Luffy no mar, já que ele comeu uma Akuma no Mi, o mar o mataria. E sim, quase se afogou, mas Sanji o salvou, que assim que o tirou da água, ficou muito triste em saber que Nami mentiu para o bando do Chapéu de Palha. Já o vice-almirante fez o comunicado que não deixaria o bando do Chapéu de Palha soltos, pois teriam que ser tratados como criminosos, e agora em diante caçariam eles para ser levados à justiça. No Baratir, Sanji limpava o restaurante e começou a discutir com os chefes F, que estava desperdiçando a vida dele naquele lugar, e era para ele ir atrás do All Blue. Só que isso só acabou sendo mais uma discussão dos dois. Luffy foi falar com Zoro e ele finalmente acordou, meio dolorido ainda, mas Luffy disse que Nami foi embora. Só que ele foi um bom capitão, segundo Zoro, e fez uma promessa, que ficaria ao lado de Luffy até achar o One Piece, ou morreriam tentando juntos, pois ele era seu capitão e Zoro o imediato. O Usopp apareceu feliz por Zoro ter acordado e disse que foi ele que espantou o bando de homens de peixe e que ele era o grande capitão Usopp. Mas ainda não iriam para a Grand Line segundo Luffy, e sim resgatar Nami. E mais um integrante entrou para o bando do Chapéu de Palha, Sanji, pois precisariam de um cozinheiro. Se despedindo do chefe Zeff, agradecendo o velho por ter salvado e cuidado dele esse tempo todo, e partiram atrás da Nami. E para saber onde ela estava, Luffy roubou a cabeça do palhaço Bug, e ele seria o guia, e levariam eles até Nami. Caracas. Então, ok, o jeito era seguir viagem, e apesar do acordo que Luffy ter feito com o palhaço, ele era um pé no saco, e Zoro quase o jogou no mar, e ele só não fez isso pois precisavam achar a Nami. Zoro acreditava que Nami era mesmo do bando de piratas do Arlong, e Sanji talvez outra coisa, e começaram a discutir, mas Luffy queria mesmo era ouvir o motivo da boca dela. Ok, então contando um pouco da vida dela, que quando era garota vivia feliz com sua mãe adotiva, Bell
Belmeré e sua irmã Nojiko. Mas atualmente ela jogava e trapaceava contra os homens peixes na sua ilha por alguns berris, e Arlong agora queria vê-la com o mapa. Desde quando era criança na vila Kokoyashi, ela sonhava em conhecer os mares, só que roubava livros da livraria e como era pobre não tinha dinheiro. Só que sua mãe não gostava dessa atitude, pois roubar machucava outras pessoas. Ela ficou irritada por ser pobre e também por ter que usar as roupas da Nojiko, e que Belmeré nem era sua mãe de verdade. Ela levou um tapa por isso e correu da casa, só que mais tarde sua mãe foi falar com ela, que contou que quando trabalhava para a marinha enfrentou piratas no reino de Okkote e ela estava totalmente sem forças e faminta e quase morrendo e iria desistir, mas quando achou as duas sabia que tinha que viver para cuidar daquelas garotas. Essa era a lembrança que Nami tinha de sua mãe, mas agora Arlong queria o mapa e disse que ela cumpriu muito bem a parte do acordo e era um membro valioso do bando. E quando os homens peixes dominassem toda a West Blue, ela teria um lugar no seu império. Mas ainda tinha mais um trabalho a fazer, pois ela tinha que cobrar impostos da vila Kokoyashi, justamente a que ela cresceu. E mesmo ela dizendo que não era bem-vinda por lá, não teve jeito, pois ele precisava que um humano fizesse esse serviço. Já a marinha foi até o Baratie e o vice-almirante queria informações com o chefe sobre o pirata do chapéu de palha. E como sempre ele disse que não sabia, mas para despistá-lo, o chefe iria fazer alguns bifes mal passados para o vice-almirante e ele por sua vez gostou da ideia. Luffy e os outros chegaram a uma vila e parece que Arlong tinha passado naquele lugar. Era justamente a vila Kokoyashi que devia impostos para Arlong. E Nami também estava lá para cobrar os impostos e deu de cara com sua irmã Nojiko, que não gostou nada da sua presença por ali. O líder da vila era o Sr. Genzo, no qual ela conhecia desde criança e ele sempre incentivava Nami a trabalhar e não roubar. E desde essa época Arlong já atacava a vila, só que dessa vez ele disse que aquela cidade era dele, saqueando, atacando e até virando casas com sua força, e foram seus homens que fizeram aquela cicatriz no Sr. Genzo. Porém, para Nami aquele dinheiro não era o suficiente e a vila ainda estava devendo, e depois foi falar com Luffy, dizendo que nunca fez parte desse bando idiota do chapéu de palha e só enganou eles para pegar o mapa, e nunca mais queria ver a cara de nenhum deles. Palavras duras e talvez era hora de ir embora, mas para Luffy ainda tinha alguma coisa, e estava errada com Nami, então foi falar com o Sr. Gendo, dizendo que eram caçadores de piratas e precisavam falar com a garota do cabelo de outra cor, e ele explicou onde achariam ela, e foram até a casa dela, só que Nojiko já deu as boas-vindas com uma arma apontada para Luffy, mas eles queriam mais informações sobre Nami, que ela era do bando deles e sua amiga, mas Nojiko disse que ela era uma ladra mentirosa e que duvidava muito que sua irmã tivesse amigos. Mas Sanji propôs algo interessante, fazer um jantarzinho para ela com poucos ingredientes e seria delicioso, e em troca ela dava mais informações sobre sua irmã. E como isso parecia bom negócio para encher o bucho, ela aceitou. E em falar em comer, quem estava devorando os bifes era o vice-almirante, mas mesmo estando delicioso, ele queria informações de Luffy, pois sabia que Zeff estava mentindo. Porém, ele não disse nada, apenas abriu uma garrafa de um bom vinho para continuar enrolando o vice-almirante. Já no Arlong Park estava rolando uma baita festa, e os homens peixe comemorando que tudo estava indo como planejado. Só que Nami chegou, disse que tinha um problema com a vila Kokoyashi, e também queria saber se ele iria cumprir parte do seu acordo. Mas Arlong não estava a fim de falar sobre negócios e era para ela pegar uma bebida e se divertir, mas nesse momento membros da marinha apareceram. Era o capitão Nezumi e seus homens e foram cobrar parte do negócio que tinham com Arlong para esconder informações da marinha sobre ele. Porém aquele dinheiro estava pouco e estava cada dia mais difícil esconder os rastros dele. Então discutiriam sobre negócios na sua sala e na casa de Nojiko ela adorou a refeição de Sanji. Disse que era a melhor coisa que ela já tinha comido em toda a sua vida e agradeceu a refeição, mas eles precisavam saber mais informações sobre sua irmã. Então ela contou que sua mãe escondeu elas no porão da casa quando Arlong atacou a vila e assim que ele chegou, sua arma não serviu. Ele queria um tributo de 100 mil por adulto e Belmete deu tudo que ela tinha e até que estava certo, mas Arlong viu 3 pratos na mesa e forçou a ela a contar, então ela revelou que tinha 2 filhas que saíram do porão para protegê-la. Já nesse caso era mais de 50
50 mil por cabeça. Então, como ela não tinha grana, diz que pagaria com sua vida para ver suas filhas vivas. E assim ela se despediu delas. E Arlong, sem piedade, matou a mãe das garotas. Jesus Nazaré. Eles só ficaram sem entender o porquê Nami estava trabalhando com o pirata que matou a mãe dela. Luffy ficou pensativo e tentando entender o que houve. E conversando com Zoro, disse que ela era apenas uma criança quando tudo aconteceu. E sabia de alguma forma que ela não era má e também precisava deles. Arlong, por sua vez, estava negociando e dobraram o preço da proteção. Mas depois que ele entregou o dinheiro, Nemuse disse algo sobre os homens peixes serem inteligentes e isso deixou Arlong irritado, já que havia um preconceito entre humanos e homens peixes, e mesmo Jinbe, o poderoso homem peixe Shichibukai, trabalhando para o governo, Arlong não representava ele, pois não servia a ninguém, apenas a si mesmo. Isso fez o chefe da marinha até devolver boa parte da grana, porém Nami agora queria fazer o acordo com Arlong. Era algo próximo a 100 milhões de berris e parece que ela tinha toda essa grana, então ao amanhecer ela entregaria o dinheiro para ele e ele teria que cumprir a parte do acordo, que até agora é um mistério. Kobe no bar bebendo acabou revelando para Helmeppo que Garp, o vice-almirante, era avô de Luffy do Chapéu de Palha. E isso foi uma informação interessante, só que o barman, ouvindo sobre Chapéu de Palha, disse que um garoto passou por ali e venderia essa informação já que estavam precisando. Já Zeff estava tentando enrolar o vice-almirante para não passar informações, segundo ele, brigas de família não levariam a nada, dizendo para ele lembrar o que houve com Gold Roger, mas os garotos chegaram e passaram informação para ele e o destino agora eram as Ilhas Konomi. Continuaria o seu plano e caçaria o seu neto mesmo assim, e na casa de Nojiko, o Usopp se preparava para enfrentar o pirata Arlong e o seu bando de homens peixes, só que Sanji teve que tapar a boca do palhaço para poderem trabalhar em paz. Nami foi até o túmulo de sua mãe e desenterrou o caixão, só que sua irmã chegou, achando o absurdo ela fazer aquilo, mas na verdade aquilo era um baú que estava cheio de dinheiro. E aí para sua irmã, finalmente ela contou a verdade. Quando era criança, ela fez um acordo com Arlong que queria trabalhar para ele, mostrando que poderia ajudá-lo, pois sabia desenhar muito bem mapas, e na verdade ela queria que ele vendesse a Vila Kokoyashi. Então ela teria que juntar 100 milhões de berris, e isso era o acordo. Então todo esse tempo ela juntou toda a grana e agora compraria a vila e a liberdade das pessoas. Escondeu isso de sua irmã para protegê-la, só que Arlong não deixaria isso acontecer, enviando Nezumi e os homens da marinha para confiscar todo aquele dinheiro, e como Nami não tinha como provar de onde veio toda aquela grana, eles levariam assim. Então toda a grana que ela demorou anos para juntar foi roubada novamente pelo mesmo pirata, e o pior é que ela sabia o que Arlong iria fazer. Em sua reunião com os homens peixe, disse que hoje